Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica. Olá, queridos amigos, bem-vindos a mais um programa Livros com Fé aqui na nossa Ângelos TV. Também esta semana queremos trazer até si várias novidades, o que de melhor o mercado editorial católico em Portugal publica, especialmente a Paulus Editora. No nosso programa vamos ter connosco a Cláudia Sebastião, jornalista da revista Família Cristã, que nos vem apresentar o tema de capa e várias temáticas que a edição de abril da Família Cristã publica. Estou certo que não vai querer perder este programa e esta entrevista que lhe vamos apresentar já a seguir. Até lá, pois, a partir da livraria em Fátima, que desejo que nos possa visitar, sabe onde é, por trás do Santuário de Fátima, da Basílica Nossa Senhora do Rosário de Fátima, na rua São Vicente de Paulo. Aqui poderá encontrar uma série de livros, artigos religiosos e alfaias litúrgicas também. O convite é que permaneça connosco. Hoje temos connosco Cláudia Sebastião, jornalista da revista Família Cristã, que nos vem apresentar a edição de abril da revista Família Cristã. Olá, Cláudia, bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. E tema de capa desta edição de abril tinha que ser, não é, o pré-sínodo, o encontro do Papa Francisco com os jovens. O que é que a Família Cristã está a fazer? Sim, a Família Cristã teve uma pessoa a acompanhar o pré-sínodo, da reunião dos jovens. Portanto, o Ricardo Perna foi para lá, esteve a acompanhar o encontro do Papa com os jovens e depois os próprios trabalhos dos jovens. E, no fundo, é esse trabalho e esse resumo que nós vamos ter na Família Cristã. O Papa, no início, esteve com os jovens, falou-lhes, ouviu também testemunhos de jovens de 5 continentes. E falou um bocadinho com eles. Esta reunião do pré-sínodo, portanto, que antecipa, digamos assim, o sínodo dos bispos de outubro sobre os jovens, precisamente, teve algumas novidades, nomeadamente há mais de 300 jovens que estiveram no Vaticano para a reunião, para se reunirem todos juntos ali fisicamente no mesmo espaço para falarem com o Papa, para ouvirem o que o Papa tinha para lhes dizer, mas em todo o mundo os jovens que quiseram e que se inscreveram puderam acompanhar também este pré-sínodo através das redes sociais e foram mais de 15 mil em todo o mundo. Impressionante! Sendo que o português foi uma das línguas também mais faladas, digamos assim, nas redes sociais. O que é muito interessante, ou seja, os jovens estão de facto interessados e querem fazer-se ouvir. E isso ficou muito patente também nos testemunhos que o Papa ouviu, porque os jovens que falaram para o Papa, com ele ali olhos nos olhos, frente a frente, puderam dizer-lhe também precisamente que querem que uma igreja mais ativa, que vá ao encontro dos jovens, que não os deixe abandonados, dizia um dos rapazes que falou, que não... O representante dos jovens africanos, que não os deixe abandonados depois do crisma, que diz que se sentem um pouco abandonados. E o Papa também pediu aos jovens que façam sonhar a sociedade, que façam sonhar os adultos e que se deixem levar pela força do amor. E portanto, esse foi o início, os trabalhos foram decorrendo e é esse resumo, o sumo, então, o essencial. Mesmo notícias fresquinhas que o Ricardo, acompanhando, pode trazer para a Família Cristã. Sim, e aí é sempre diferente ter alguém lá que esteve lá, que falou com as pessoas. Ele acabou por falar com alguns desses jovens que falaram com o Papa e é sempre diferente, porque inclusive uma das raparigas dizia-lhe que estava tão emocionada porque tinha estado a falar com o Papa, que o tinha beijado, nem ia lavar a mão porque estava muito, muito emocionada. E, portanto, são esses pormenores e esses toques. E o Papa Francisco, então, neste encontro, esteve mesmo interessado em ouvir os jovens. Ele está preocupado que o sínodo em outubro não seja simplesmente uma ideia sobre os jovens que a Igreja possa ter, mas a partir da realidade dos jovens. Ele está muito interessado em ouvir os jovens. Eles estão reunidos. Neste momento em que falamos, ainda não terminaram mesmo os trabalhos, mas a ideia é sair um documento final e o Papa quer, de facto, que eles se façam ouvir e quer ouvi-los. E disse-lhes mesmo isso, que os quer ouvir e quer saber o que é que eles têm para dizer. Quer que eles se façam ouvir.
e, portanto, esperemos para ver o que é que a família, vamos poder ler na Família Cristã sobre essas conclusões dos trabalhos e depois pelo Sínodo dos Bispos em outubro. Portanto, na Família Cristã, edição impressa. Sim. E no site irá estar mais informação. Sim, no site estará toda a informação, que obviamente não cabe toda na revista em papel, mas temos fotogalerias, temos as notícias passo a passo. Também o Ricardo também falou com os 3 jovens portugueses que que participaram neste pré-sínodo dos jovens, uma em representação da Conferência Episcopal Portuguesa e outros 2 de movimentos internacionais, que são portugueses, e portanto isso tudo pode ser visto e pode-se acompanhar no site da Família Cristã. Muito bem. A capa da Família Cristã de Abril tem também 2 chamadas. Uma nacional sobre a procriação medicamente assistida, isto é, qual é o destino dos embriões congelados em Portugal? Isto porque nos Estados Unidos houve um caso assim muito estranho. Sim, no final do ano passado, uma senhora deu à luz um bebé, normal, até aqui, não é? Só que esse bebé tinha sido fecundado 24 anos antes, ou seja, a própria mãe, a senhora que deu à luz aquele bebé, tinha 18 meses quando a sua agora filha tinha sido fecundada, tinha sido concebida, digamos assim. Isto é tudo parece um bocado estranho. Isto porquê? Porque, se calhar, explicando um bocadinho e simplificando, as técnicas de procriação medicamente assistida, como são exigentes e têm cargas hormonais e tratamentos que é necessário fazer, para render o máximo possível e submeter os casais ao mínimo de tratamentos possíveis, o que se faz é conceber vários embriões em laboratório para poderem ser implantados no útero da mãe, sem ter que fazer a mãe passar por esses tratamentos hormonais. O que acontece é que depois não são implantados todos no casal, ventre. Na mãe, no ventre da mãe. E, portanto, os outros são congelados. Deste caso de que começámos a falar nos Estados Unidos, portanto, tinha sido isso. E há 24 anos que estava criopreservado, congelado, em instalações. E foi doado. E, portanto, este casal não podia ter filhos, sabiam que não podiam ter filhos e acabaram por adotar um embrião que estava congelado. A gravidez correu bem, o bebê nasceu, é uma menina, nasceu bem. E isso despertou-nos também para tentar perceber o que é que acontece em Portugal. Se pode fazer, se não se pode fazer, se os casais podem doar embriões, como é que isto funciona. Há legislação para isso? Há legislação para isso. A legislação permite que os embriões possam ser doados, portanto, os casais que têm embriões criopreservados podem doá-los ou para investigação ou para serem usados por outros casais. Portanto, há estas hipóteses e há também a hipótese de serem destruídos, se os casais não disserem nada. Isto levanta uma série de questões éticas, portanto, esta é a lei e o que se prevê é que haja um período, portanto, no máximo 6 anos, em que eles podem ser mantidos criopreservados. Isto levanta uma série de questões éticas e também práticas, do ponto de vista das clínicas, porque a lei anterior era um pouco omissa em relação ao que é que acontecia e se os embriões podiam ou não podiam ser destruídos. E o que aconteceu é que as clínicas e os hospitais públicos que têm procriação medicamente assistida tinham, no final do ano passado, 24 mil embriões criopreservados. Meu Deus! E, portanto, não os destruíam, porque não havia a legislação. Eles podiam fazê-lo, mas a legislação não era clara e, portanto, foi clarificada a legislação, dizendo que eles podem destruí-los sem precisar de passar do prazo, sem terem uma autorização especial dos pais para isso. Isto levanta todas uma série de questões. E neste artigo fala-se inclusive da posição da Igreja Sim. em relação à reprodução medicamente assistida. Sim, porque a Igreja é contra, não é? E poder-se-ia pensar, está bem, mas a adoção, pelo menos um embrião pode ter a hipótese de ter uma vida. Mas a Igreja o que diz é que é contra porque não é natural, não é uma forma natural de conceber uma criança. Também as questões éticas que se colocam aqui e as questões para criar uma vida são feitos
são perdidas várias, não é? São feitos vários abortos. Claro, portanto, uma questão nada pacífica e que requer, de facto, um grande acompanhamento e um aprofundamento por parte também da sociedade. Outro destaque tem a ver com uma entrevista que a família cristã fez, à responsável mundial, digamos assim, das organizações não governamentais da Igreja, não é? Que se chama Josiane Gauthier. A que propósito foi feita esta entrevista? Ela veio a Portugal, portanto, ela iniciou o mandato há pouco tempo e ela é do Canadá, está agora em Bruxelas, na sede da CIDS, e ela veio a Portugal para conhecer, ela está a conhecer o trabalho que é feito no terreno e veio a Portugal para conhecer o trabalho da fé que em Portugal congrega as organizações católicas para o desenvolvimento. E foi nesse âmbito que surgiu esta entrevista, em que ela fala um bocadinho sobre estes desafios do desenvolvimento, os erros também que as organizações cometeram no passado e olha um bocadinho para o futuro. Ela elogia o trabalho da FEC em Portugal, sendo uma das estruturas mais pequenas, ela acha que trabalha bem e é esse o contexto, digamos assim, desta conversa. Entrevista. Sim. E no que diz respeito à educação, este mês a família cristã fala de dança, não é? Por ocasião do Dia Mundial da Dança. Foram ouvir testemunhos, foram ouvir que funções pedagógicas pode ter a dança, de que trata então este artigo? Sim, é o Dia Mundial da Dança e fomos falar com pessoas que fazem da dança, que são professores de dança, profissionais de dança. Portanto, a ideia é perceber um bocadinho a influência que a dança tem na vida das pessoas, que pode ser um hobby, mas também pode ser uma profissão, não é? Para muita gente é uma profissão. Quais são os problemas que os profissionais e os amadores de dança com os problemas com os quais se deparam, a falta de investimento nas artes, como as outras, sem ser só a dança, não é? A falta de investimento, dizem que é difícil viver da dança em Portugal, como certamente de outras artes, mas o ponto aqui é mais positivo, porque todos eles dizem que quando estão a trabalhar, a dar aulas ou a dançar, parece que não estão a trabalhar. Portanto, há aqui um amor à dança que também é bonito ver e que transparece desta reportagem que se pode ler na Família Cristã. Às vezes vêm-se alguns autocolantes que dizem que quem dança é mais feliz. Se calhar por aí passa também este hobby e esta paixão. No que diz respeito à sociedade, acho que foram conhecer a atividade das Irmãs Adoradoras em Cabo Verde. Que fazem as Irmãs Adoradoras em Cabo Verde? Que tipo de apostolado é este? As Irmãs Adoradoras em Cabo Verde, como também em Portugal, mas esta especificamente em Cabo Verde, têm um trabalho com mulheres prostitutas. Portanto, vão ao encontro delas, acompanham-nas e tentam acompanhá-las a ir ao encontro a irmã Martinha, com quem falámos, fala muito de ir ao encontro de quem está na fronteira, portanto, quem está, os últimos, digamos assim, como também se costuma dizer na Igreja. Portanto, as pessoas com quem ninguém vai ter. Pois. E, portanto, elas vão ter com elas, têm também alguns cursos para as que querem, mas a ideia é apoiá-las. Ela fala um bocadinho da realidade, tanto de Cabo Verde, mas também destas mulheres, que têm muitas vezes filhos de vários pais, que têm vários filhos, que vivem em condições sociais também muito, muito complicadas, psicologicamente também, porque têm muitas vezes traumas e dores psicológicas também muito difíceis. Portanto, é um trabalho muito interessante que pode ser lido na Família Cristã e que também pode despertar-nos um bocadinho para a realidade que existe à nossa volta, porque não é só em Cabo Verde, cá também, mas que muitas vezes não se dá atenção. E no internacional, o Rolando Santos fala-nos das eleições italianas e dos perigos do populismo que vão minando um pouco a Europa por todo o lado. Sim, ele analisa um bocadinho a situação em Itália, ainda sem que não se conseguiu chegar a governo depois das eleições, e precisamente dizendo que o populismo não está afastado, que parecia que estava afastado, nomeadamente depois das eleições francesas, mas que a Europa não está livre dele. E, portanto, analisa um bocadinho qual é a situação, mesmo em Itália, quais são os vários partidos. É um artigo muito interessante para se perceber o panorama político em Itália. Às vezes não se quer saber da política, porém, essa vai trazer consequências inevitáveis para a vida de todos nós aqui na Europa. Claro, claro. E no Ser Família fala-se da solidariedade entre os irmãos. Sim, é um bocadinho perceber que
o artigo fala-nos da solidariedade, do amor que existe entre os irmãos, mas ao mesmo tempo de um paradoxo que é ao mesmo tempo haver uma competitividade, os ciúmes, e como é que isto tudo pode ser resolvido de uma forma positiva. É interessante porque também recentemente a Associação Portuguesa das Famílias Numerosas lançou um estudo, divulgou um estudo feito precisamente sobre os irmãos, dizendo que ter irmãos e ser pai ou mãe traz benefícios a nível do mercado de trabalho. Ou seja, no trabalho isto traz benefícios. E isso também é muito interessante porque, a nossa colaboradora fala disso, diz que ter irmãos faz-nos, eu diria melhores, ela não usa essa expressão, mas dá-nos competências que não ter irmãos não dá, não é? O partilhar, o ter que chegar a um acordo em relação a algumas questões. Capacidade de argumentação. Sim. Interessante. Então não podem perder, os nossos telespectadores, não podem perder este artigo porque de facto tem a ver com uma dimensão muito pessoal e muito familiar fundamental. Depois, no Viver Melhor, falam-se de alongamentos. Sim, no Viver Melhor nós temos tentado dar um bocadinho, falar de várias áreas e quando se fala de alongamentos e de ginástica parece que estamos a falar de coisas que só se podem fazer no ginásio ou em salas fechadas. Portanto, a ideia aqui é perceber o que é que as pessoas podem fazer em sua casa, com as coisas que têm habitualmente em casa, o que é que podem fazer e como é que podem fazer. Acho que os nossos leitores vão... Várias dicas, então, sim, que em casa dicas podem práticas. fazer alongamentos. Sim. Finalmente, gostava que nos falasses sobre a rubrica que nós temos pelo planeta, que há uma preocupação crescente pelos plásticos. Isto também acontece em Portugal? Sim, têm crescido por todo o mundo movimentos contra o plástico. Houve o dia para a não utilização da palhinha, por exemplo, das bebidas. Sabe-se que o plástico tem aumentado assim brutalmente nos oceanos e que, acho que não sei se é 2030 ou 2050, prevê-se que haja mais plástico do que peixe nos oceanos do mundo inteiro, do planeta. E, portanto, isto tem gerado grande sensibilização das pessoas. Há muitas imagens a circular de animais marinhos que morrem por causa do plástico que têm no seu interior ou que são asfixiados pelo plástico. E, portanto, têm crescido os movimentos de sensibilização das pessoas para tentarem evitar o uso do plástico. Também por isso, em Portugal, se adotou aquela medida de os sacos de plástico do supermercado passarem a ser pagos, não é? Há vários movimentos também em Portugal. Um deles, por exemplo, recentemente, uma petição que foi à Assembleia da República para proibir o uso de plástico descartável na restauração. Portanto, mas nós, cada um individualmente, também pode fazer alguma coisa para evitar o plástico descartável, que não pode ser reciclado. Muitas vezes há coisas que são de utilização única, não é? E portanto, daí sim essa vem alertar também para esta realidade, sim, que vem poluir mais e vem criar mais dificuldades no ambiente. Cláudia, muito obrigado pela tua presença, por teres vindo falar da revista Família Cristã de Abril. Não sei se ficou com curiosidade, eu fiquei cheio de curiosidade de poder ler mais estes e outros artigos da revista Família Cristã, edição de Abril. Se quiser receber na sua casa, pode tornar-se assinante da revista Família Cristã. Basta visitar o nosso site paulos.pt e lá encontrará a informação como poderá tornar-se assinante e receber comodamente na sua casa a revista. Mas se a quiser adquirir também em avulso, este mês já de abril, que está mesmo agora para sair, encontrá-las certamente nas nossas livrarias Paulos. Convido a continuar connosco, pois temos ainda mais novidades para lhe apresentar. Cá estamos para lhe apresentar várias novidades e várias sugestões de leitura. Hoje desejo apresentar-lhe 3 livros do mesmo autor, Padre José António Pagola, um conhecido e famoso teólogo espanhol que tem uma série de livros publicados que têm sido sucesso internacional e que a Paulos se orgulha de ter no seu catálogo vários livros, várias obras do Padre José António Pagola. 3 sugestões são aquelas que lhe trago. A primeira delas chama-se Jesus e o Dinheiro, uma leitura profética da crise.
É um tema que marca a atualidade. Saiu, sobretudo, no ano de 2006, quando Portugal e o mundo inteiro mergulhou numa crise económica muito grande, mas este livro não perdeu a sua atualidade, em que o padre Pagola acaba por ajudar-nos a compreender de onde é que veio esta crise financeira, que está assente, obviamente, no sistema capitalista neoliberal e que características tem este sistema capitalista e que consequências vai trazendo para a nossa sociedade. Para depois, analisando então toda esta questão geopolítica, social e económica, poder, a partir dos Evangelhos, perceber como é que Jesus se relacionou com o dinheiro. Aliás, são várias frases que Jesus tem no Evangelho e que o Padre Pagola vai enunciando e vai refletindo, ajudando-nos a compreender que, de facto, devemos colocar o dinheiro ao serviço do ser humano e não o contrário, o ser humano ao serviço do dinheiro. Por isso dizia, Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Também não podemos servir a Deus e ao dinheiro, não se pode servir a dois senhores, ou se serve a um e odeia o outro, e ou se odeia um e se serve o outro. Mas também Jesus disse, sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. E alguém que lhe foi pedir, Jesus, faz com que o meu irmão partilhe a sua herança comigo, faz-me justiça. Jesus diz, quem sou eu para me meter nestas questões de heranças? Então, no Evangelho há várias posturas e posições que Jesus toma no que diz respeito ao dinheiro. E por isso o Padre Pagola ajuda-nos a refletir nesta obra, não é muito grande, é uma obra pequena, mas que nos ajuda a situar e, sobretudo, a não dependermos demasiado da questão monetária, ou que esta não seja o centro da nossa vida. Aliás, o Papa Francisco disse que o dinheiro, citando a Bíblia, obviamente, o dinheiro é o mal de toda a sociedade e acaba por ser mesmo o esterco do demónio. Então, tendo em conta que necessitamos dele para viver, não somos ingênuos em pensar que não precisamos do dinheiro, porque o dinheiro faz falta até para a nossa subsistência, para o pão nosso de cada dia. Porém, bem diferente é que o nosso coração assente no dinheiro e que toda a nossa vida anda à volta do dinheiro enquanto tal. Aqui está então uma bela reflexão que lhe sugiro verdadeiramente. Ainda do Padre Pagola, outro volume chama-se Grupos de Jesus. Esta é uma iniciativa muito bela do Padre Pagola, que começou em Espanha e que já está espalhada por várias dioceses no mundo inteiro. Grupos de Jesus tem mesmo o intuito de criar nas paróquias grupos que pertencem a Jesus. Jesus é o seu fundador e Jesus é o seu alimento destes grupos também. Não vem substituir catequeses, não vem substituir a organização ou até mesmo grupos e movimentos e institutos presentes na Igreja. O que vem, isso sim, é conjugar e possibilitar que quem queira aprofundar e conhecer a pessoa de Jesus e aprofundar a mensagem e a missão de Jesus, então encontra aqui neste livro várias pistas de reflexão que ajudam, enquanto grupo, a aprofundar a pessoa de Jesus e a mensagem de Jesus. Neste livro, Grupos de Jesus, estão 40 esquemas para 40 encontros. Portanto, dá à volta de 4, 5 anos em que os grupos de Jesus se podem constituir. Não quer dizer que depois não possam continuar, mas aqui se encontra, efetivamente, neste livro, várias mensagens, vários dizeres de Jesus que são todas elaboradas da mesma forma. Há um guião de leitura, há depois uma aproximação ao texto e depois há pistas de reflexão e de partilha. E porque este livro teve um sucesso muito grande junto dos adultos, o Padre Pagola publicou em Espanha e agora Paulos em Portugal também, Grupos Jovens de Jesus. O conceito é o mesmo, é que através de uma linguagem jovem, através de uma linguagem apelativa e até mais simples, se possa ajudar os jovens a descobrirem quem é Jesus e o que é que Ele quer de cada um de nós e que lugar ocupa na nossa vida. Por isso fica também aqui esta sugestão, Grupos Jovens de Jesus, é para que os jovens, reunindo-se em grupo, possam ler a mensagem de Jesus, compreender e depois conjugá-la na vida através de gestos e atitudes de um estilo de vida, de uma forma de vida a partir de Jesus. E por isso somos cristãos, nos chamamos cristãos porque imitamos Cristo.
Queridos amigos, ficam aqui as sugestões que lhe queria trazer, desta vez sobre o padre José António Pagola, e no próximo programa irei trazer mais sugestões. Espero que alguma delas lhe tenha interessado a si ou até mesmo para aconselhar algum familiar ou algum amigo. Queridos amigos, Livros com Fé desta semana fica por aqui. Espero que lhe tenha agradado, sobretudo a apresentação da edição de abril da revista Família Cristã, que tivemos connosco com a jornalista Cláudia Sebastião. Desejo que possa ter uma boa semana, mas até lá visite-nos em qualquer uma das nossas livrarias Paulos, aqui em Fátima, em Lisboa, no Fundão, em Ponta Delgada e em Benguela, em Angola, se por essas bandas está ou está a visitar também. No nosso site paulos.pt pode encontrar estas e muitas mais novidades e também eventos que a Paulos vai patrocinando e vai tendo e vai apresentando, pois sempre atualizado nas redes sociais ou mesmo no nosso portal paulos.pt. Se tem sugestões para nos enviar, pois escreva-nos para o e-mail livroscomfé@paulos.pt. É sempre um prazer escutar também a sua opinião. Desejo-lhe uma boa semana, uma semana abençoada e boas leituras, porque um bom livro é sempre uma boa companhia. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.